Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber o que sustenta seus alicerces, os alicerces do mundo, e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o convite atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais, disse: daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? Ou fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como o barro sobre um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria e conhecimento, mas também o pão da vida, o pão que alimenta a alma. Dada a devida introdução, trago para vocês hoje, primeiramente aqui a leitura de Jó. Depois eu quero fazer com vocês uma leitura de Gênesis, capítulo 1. Mas antes disso, eu queria falar com vocês a respeito de uma experiência que eu tive hoje, que me trouxe uma informação, me trouxe um conhecimento que eu não tinha, que ontem à noite eu fui convidado por um amigo para fazer parte de um temascal. Eu nem sabia o que era temascal, perguntei ele. Ele falou: é um processo de limpeza, uma cura, uma medicina da natureza, feita pelos povos indígenas. Achei muito interessante e fui procurar sobre e vi que é vamos dizer assim, um ritual, um processo, uma cura, uma medicina usada pelos povos mesoaméricos, é, da região ali mais da América Central, pegando um pouco da América do Sul, mas principalmente pelos maias e os astecas. O interessante é que este ritual remete aos períodos pré-hispânicos, ou seja, antes da colonização hispânica chegar às Américas e eles terem uma influência da Europa e de toda aquela região que a essa altura do campeonato era dominada pelo cristianismo. Enfim, chegando no lugar, um lugar muito bacana, muito bonito, totalmente em comunhão com a natureza, é, de um cuidado e de uma simplicidade assim que encanta aos olhos de todos, eu acredito. Todo mundo que é conectado com o belo, simples e o natural, ao chegar a um lugar desse se sente bem, que é no coração da floresta amazônica, no meio, perto da reserva dos Tapajós. Então é um lugar muito forte, de muita energia, de águas puras, fontes cristalinas. E beleza, chegamos lá e fui entender como era o processo do Temascal. O processo é o seguinte: Temascal significa nada mais que casa de banho, mas não se trata simplesmente de vamos dizer assim, uma casa de banho que seria tipo uma sauna. É, eles constroem, eu não lembro o nome exato para um iglu, mas é um grande iglu, onde vai ser colocado, onde as pessoas vão entrar e pedras quentes que estavam numa fogueira serão colocadas no centro. O que que eu achei muito interessante, galera? Qual que foi a informação e o insight que me veio? Que eu perguntei, poxa, por que o formato do iglu, ele é todo trabalhado no trançado de bambu, formando uma mandala no centro dele superior, que representaria o céu, as estrelas, tem um jeito de você entrar que para entrar nele você precisa entrar em círculo, fazendo o sentido horário. Por quê? Porque é assim que os astros caminham, é assim que dentro do reino o céu se movimenta como um relógio. Aí que começa a ficar interessante, galera, porque você me diria assim: poxa, mas não é o céu que se movimenta, é a terra que gira. Tá, beleza. Mas para esses povos antigos, do ponto de vista de observador, era o céu que se movimentava. Até aí tudo bem.
Até aí, beleza. Do ponto de vista do observador, é óbvio, ele vai ver o céu se movimentando e assim vai descrever. Mas o mais interessante é, meus irmãos, o porquê o iglu, o formato de cuia, o formato de domo para vamos dizer assim, a casa de banho, porque podia ser quadrada, podia ser triangular, podia ser uma pirâmide, mas não, ela é em formato de domo, ela é em formato de cúpula. Porque, segundo eles, é a própria representação do nosso reino de Deus, do reino criado pela inteligência suprema. Eles não vão dizer Deus, eles vão falar inteligência superior, espírito supremo, espírito maior, que é obviamente o criador de todas as coisas. E achei muito interessante que de povos mesoaméricos, lá, pré-hispânicos, de antes da colonização, já havia o conhecimento, a informação a respeito de um domo protetor. Isso não é uma ideia que você chegaria do ponto de vista do observador, isso é uma informação passada do Criador para as gerações adiante, e ela sobreviveu apesar da separação dos povos. Existe uma influência de povos antigos e oriundos de uma mesma tribo, pelo menos de tribos que se comungavam, que traziam essa informação, e não só traziam, como utilizavam ela numa ciência profunda, que é a respeito de mexer com os elementos da natureza, se alinhando com pontos cardeais, de acordo com o posicionamento das estrelas e dos céus. Por quê? Porque tudo isso é obra do Criador. Tudo isso é a obra dele se mostrando e se manifestando em todas as coisas. E saber como funciona é essencial para uma boa leitura e para uma boa sincronicidade com o cosmos. É necessário que você tenha todas essas informações? Óbvio que não. Isso é vamos dizer assim, seria uma sabedoria a mais que é sempre bem-vinda, que é extremamente bem-vinda, mas não é necessário que você tenha todo esse conhecimento para se conectar ao Criador. Conectar ao Criador, basta você meditar na palavra do Evangelho e buscá-la à prática, buscar cada vez mais a prática. E essa busca e essa prática, ela te coloca em harmonia com a comunidade. Você desempenhar mais, a partir do momento que você busca boas práticas para com as pessoas, você vai querer desempenhar mais, você vai buscar o seu melhor, o seu máximo desempenho. Então você vai cuidar ao máximo de você. E cuidar ao máximo de você inclui prática de esportes, meditação, exercícios de limpeza do próprio corpo, te tirar as toxinas, que seria onde isso se encaixa. Apesar de, apesar de tudo isso, de eu achar que é extremamente válido como limpeza e tal, a, a maneira como muitos fazem é destinando a idolatria. E a idolatria, a gente sabe, é uma frequência, é um chamado, é um portal, abre portas dimensionais para entidades extradimensionais, mas entidades, consciências, inteligências não corpóreas que podem interagir com a gente. E aí, a partir desse ponto, usar para idolatria, seja do sol, seja do vento, seja da água, eu prefiro seguir a cartilha do Evangelho, que me instrui no melhor funcionamento do corpo. Maravilhoso você entrar numa sauna, tirar as toxinas, fazer todo o descarrego ali daquelas impurezas do corpo que acumula mesmo, mas a partir do momento que envolve idolatria, isso mexe com mecanismos espirituais mais profundos. E quando começou isso, eu me senti mal e eu não consegui permanecer. Porém, de fora do domo, de fora da cúpula, eu aproveitei para me conectar com o Criador da melhor forma possível, que eu achava que era, ao mesmo tempo que eu fazia uma atividade física muito intensa, eu orava e meditava no Criador de todas as coisas. Enfim, é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, e aí, como eu disse, eu queria ler Gênesis capítulo 1. É rapidinho, é um pequeno trecho. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 3. Não, vamos do início. No princípio, Deus começou a criar céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz.
E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. Em hebraico, a palavra firmamento está raquia. Raquia é a palavra em hebraico, que significa exatamente abóboda, firmamento, ou seja, uma cúpula, algo em formato de cuia, diretamente conectado com a crença dos povos pré-hispânicos, que sem contato nenhum com o cristianismo, sem contato nenhum com essa cultura, tinha essa mesma visão cosmológica, essa visão de que existe uma cúpula e que ela separa a gente das águas de cima das águas de baixo. Enfim, meus irmãos, a palavra de hoje é essa. Existem teorias para explicar o funcionamento desse reino e cada um acredita na crença que quer, deposita sua fé na árvore que lhe deseja, livre-arbítrio. Eu trago aqui para vocês informação. Cabe a cada um agora avaliar. Espero que possa ter tocado seu coração, que a verdade vibre fortemente dentro de você. E eu faço isso também de coração e espero cada vez mais que as pessoas despertem e busquem em si este ar questionador, esse ar investigativo, e a gente deve buscar a fundo se investigar principalmente a nós mesmos. Valeu, família? Deixa aí seu comentário, fala o que você acha, se é tudo loucura, se faz sentido, se você acredita na Bíblia, se você acredita na ciência, enfim, tamo junto e é só o começo. Valeu, galera!